Nós estamos aqui hoje, dia 10 de abril de 2021, às 16 horas e 18 minutos, reunidos com amigos para darmos início ao nosso curso das Epístolas de Paulo. Hoje é a primeira aula desse curso das Epístolas. Se Deus quiser, vai render aí muita história, muitos estudos, muitas reflexões, com a participação de todos esses amigos muito queridos que nós temos, amigos do coração. Então, eu fico muito feliz com a participação de todos vocês aqui. Gostaria que a Denise aí tivesse presente, para depois ela anotar o número de participantes para mim. Então, é muito bom, muito bom. Eu adoro, eu amo esse tipo de coisa. Eu adoro abrir frente de trabalho. Eu sou aquela A gente operária, sabe disso, a gente sabe disso. necessidade muito grande de trabalhar. Eu acho que em E encarnações nós, passadas eu mesmo, eu nós devo ter adoramos ficado muito os teus tempo no cursos, né? ócio e hoje eu tenho essa secura, essa necessidade de estar sempre em atividade, estudando, pesquisando. Eu tinha um amigo que dizia assim: Rose, o seu problema é que você adora inventar moda. E eu sou assim mesmo, eu adoro Ainda esse tipo bem, de coisa. Então, eu fico ainda muito bem. feliz de ter aqui a presença de vocês nessas tardes de sábado, que serão ótimas e maravilhosas tardes de sábado. Então, nós vamos agora fazer a nossa prece para iniciarmos a primeira aula, hoje, dia 10 de abril de 2021, nesse sábado de sol, o nosso estudo, né? A nossa primeira aula do curso das Epístolas de Paulo. Pai amado, Pai de vida, misericórdia e justiça, Jesus, mestre amado, amigos e orientadores espirituais, aqui estamos, reunidos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, para iniciarmos uma nova frente de trabalho. E ficamos felizes também porque sabemos que alguns amigos nossos, amigos que fizemos nessa caminhada, outros que ainda se encontram no plano espiritual, estão conosco aqui. Vieram também participar desse estudo, dessa reflexão, desse grande professor do Evangelho, que é Paulo de Tarso. Por isso, Senhor, temos muito a te agradecer. Agradecer a todos esses espíritos amigos que se reúnem conosco para nos inspirar, para trazer a sua bênção, o seu abraço, a sua boa vibração. E também queremos aproveitar essa oportunidade, Senhor, para te rogar a tua bênção, a tua proteção, a tua misericórdia para os nossos irmãos desse planeta Terra, que se encontram, Senhor, nesse momento, alguns deles internados nos hospitais, nos CTIs, num leito, em qualquer lugar, instituições, nas suas casas, nas ruas. Mas há muitos dos teus filhos, Senhor, que se encontram doentes nesse momento. E nós te rogamos acréscimo de misericórdia para todos eles. Também te pedimos a tua misericórdia para aqueles que estão deixando esse planeta, retornando ao mundo dos espíritos, a nossa verdadeira casa. Que eles possam ser amparados, esclarecidos, consolados, Senhor. E as famílias, Senhor, desses irmãos que estão doentes, que estão desencarnando, que elas também possam receber as vibrações amorosas, a presença amiga dos amigos espirituais, oferecendo a eles o abraço carinhoso, a sua bênção, o seu consolo. Muitos dos teus filhos hoje estão sofrendo, Senhor. E nós sempre te pedimos, tem compaixão, Senhor, desses irmãos. Mas também te pedimos, Senhor, que leve o teu esclarecimento àqueles que ainda não compreendem o momento que estamos passando.
para que todos possam se conscientizar da sua responsabilidade frente a esse momento tão delicado. E assim, Senhor, aqui reunidos, virtualmente, mas fortes através dos nossos pensamentos, queremos te pedir mais uma vez a tua permissão amorosa, para que possamos iniciar hoje, no dia 10 de abril de 2021, a primeira aula do nosso curso das Epístolas de Paulo, recebendo assim um abraço de toda essa espiritualidade amiga. Muito obrigado, Senhor, por tudo, e se conosco sempre. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, estamos aqui reunidos, porque eu considero tudo isso uma grande festa. Para mim, é uma grande festa essa oportunidade. E eu quero falar com vocês o seguinte: o nosso estudo das Epístolas de Paulo, ele não tem um objetivo de ficarmos aqui estudando de forma profunda a biografia de Paulo. Nós vamos falar, sim, sobre a sua vida, num resumo da sua biografia. Eu preparei um PPS, mas vai ser uma coisa assim, bem superficial, porque o objetivo é que cada um busque se interessar pela vida de Paulo e vá estudar os livros que trazem a sua história. Nós vamos citar alguns deles. Talvez o mais famoso seja esse, Paulo e Estevão. Tem um amigo espiritual que uma vez disse que todo cristão deveria, pelo menos de 2 em 2 anos, ler essa obra. Pelo menos de 2 em 2 anos, fazer uma leitura desta obra, que é da psicografia de Francisco Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Mas existem outros também. Se vocês quiserem anotar, depois eu vou até botar no grupo, nós temos também esse, Paulo de Tarso e o Espiritismo, do doutor Roberto Brolio. Também muito bom esse livro. Quem quiser também conhecer um pouco mais da vida de Paulo, pode também fazer a leitura desse livro. Tem um outro aqui, Paulo, o Predestinado, uma outra obra também maravilhosa do João Duarte de Castro, Paulo, o Predestinado. Tem aqui também do Pinheiro Martins, Paulo Polêmico. Esse é uma publicação do CELD, Centro Espírita Leon Denis, do Pinheiro Martins, Paulo Polêmico. Tem outro aqui, também muito bom, que dá para ver que eu sou apaixonada por Paulo, né? Paulo, um homem em Cristo, publicação da Federação Espírita Brasileira. Paulo, um homem em Cristo, e a publicação é de Rui Kremer. Rui Kremer, um grande trabalhador da Senhora de Jesus. E tem um outro aqui, que esse vocês não vão encontrar. Inclusive é uma xerox, muito antiga, parece que ela é de 1950. Do Hernani Cabral. Talvez não dê para vocês verem, né? Apreciando a Paulo. Apreciando a Paulo. É uma xerox muito antiga, é uma obra que já está, não se publica mais, mas ela é maravilhosa. Então, seria bom que vocês, nós aqui na casa fazemos às terças-feiras o estudo da obra Paulo Estevão. Então, seria interessante que vocês, durante esse estudo, adotassem uma dessas obras aí. Vocês podem até encontrar Paulo Estevão, quem não tiver, em PDF. Depois, eu vou até pedir ao Félix, que é essa facilidade, se ele puder colocar o Paulo Estevão também, Félix, lá no grupo em PDF,
Porque quem não tiver a obra, Paulo Estevam, pode ir fazendo a leitura através do PDF, para poder mergulhando nesse mundo, nessas vibrações de Paulo. Bem, nós vamos começar o nosso estudo com a leitura do livro Pão Nosso. Quem tem o livro é no capítulo 126. Quem não tem o livro tem o PDF. O meu PDF é página 137. E quem não tiver, não tem problema, porque eu vou abrir agora, eu vou partilhar agora o ecrã e vou abrir o PDF. Tem pessoas que gostam de ler no seu próprio livro, né? Eu sou uma delas. Mas aquele que não tem o PDF, aquele que não tem o livro, pode acompanhar por esse texto que eu vou colocar aqui, tá? Então tá aí, 126, O Espinho, livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 126, O Espinho. E ele começa assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Está lá em Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Atitude sumamente perigosa. Louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. Então, ele faz aqui uma chamada de atenção contra a vaidade, não é? Porque ele diz, é uma atitude muito perigosa louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer, né? Que se encontra em plano de serviço árduo. Então, ele já chama a nossa atenção aqui para que a gente tenha a plena consciência de que nós estamos em um plano de serviço árduo. Ninguém veio para essa encarnação para se divertir. Nós viemos para trabalhar, nós viemos para buscar o progresso moral. Então, ele diz que a atitude perigosa é ficar se perdendo nas vaidades. Então, ele diz aqui, que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente. Repare, ele diz aqui, diariamente, testemunhos difíceis. É posição mental não somente ameaçadora, quando falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. Então, é uma posição mental muito perigosa ficar louvando a si mesmo, se deixar arrastar pela vaidade. Porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. O discípulo prudente alimentará a confiança sem basófia. Basófia quer dizer vaidade exacerbada, tá? Então, o discípulo prudente significa que, quando ele diz o discípulo prudente, significa que tem discípulos imprudentes. Senão, ele não chamaria essa atenção. O discípulo prudente alimentará a confiança sem basófia, sem vaidade exacerbada, revelando-se corajoso sem ser metediço. Metediço quer dizer intrometido, imprudente. Então, a gente tem que ser corajoso, mas sem ser imprudente, sem ser intrometido.
reconhece a extensão de suas dívidas para com o mestre e não encontra glória em si mesmo. Então, nós temos que reconhecer a extensão das nossas dívidas para com Jesus e não buscar glória em si mesmo, por verificar que toda glória pertence a Ele mesmo, o Senhor. A glória verdadeira pertence ao Senhor. Não são poucos os homens do mundo invigilantes, inquietos. Então, não são poucos os homens do mundo invigilantes, inquietos, que, após receberem o incenso da multidão, passam a curtir as amarguras da soledade. Ele está falando aqui que não são poucos aqueles que são aplaudidos pela multidão, mas logo depois passam a curtir as amarguras da soledade. Muitos deles se comprazem nos galarins da fama, quer dizer, no ponto mais alto da fama, né? Se comprazem em estar no ápice da fama, qual se estivessem convertidos em ídolos eternos. Então, tem alguns que ficam buscando essa glória, né? Está lá em cima, curtindo a glória, né? A fama, como se fossem deuses, não é? E nós, muitas vezes, fazemos a tal idolatria a essas pessoas, para chorarem mais tarde, a sós, com seu espinho ignorado nos recessos do ser. Então, quando a pessoa se perde na invigilância, na vaidade, no egoísmo, no orgulho, ela ganha, entre aspas, de presente, um espinho nos recessos do seu ser. É o famoso espinho na carne. Então, ele fala para que a gente tome cuidado para não ganharmos esse espinho. Por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com espírito de ponderação, quer dizer, com espírito de equilíbrio, observando os nossos pontos vulneráveis na insuficiência e imperfeição do que temos sido até agora, e aí nada melhor do que nós sempre buscarmos relembrar o nosso irmão Agostinho, não é isso? Agostinho, que sempre nos chama atenção para aquela questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 919A, do capítulo 12, da parte terceira da perfeição moral, conhecimento de si mesmo, 919A. Concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Eu vou ler só um pedacinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, ia ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria, né? Então, é o que ele diz aqui. Ele deixa bem claro aqui.
ele coloca assim, ó: não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com um espírito de ponderação, que é de equilíbrio, observando os nossos pontos vulneráveis? É isso aí que Agostinho diz na questão 919A do Livro dos Espíritos. Na insuficiência e imperfeição do que temos sido até agora? Lembremos-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente. Foi indicado para o serviço divino em Antioquia pelas próprias vozes do céu. Então, quem não lembrar desse encontro pessoal de Jesus com Paulo, basta pegar o livro Paulo e Estevão, no capítulo 10, que tem por título Na Estrada de Damasco. Em alguns o capítulo vai ser diferente, porque depende muito da edição. Mas, em vez de procurar o número do capítulo, procura pelo título do capítulo, Na Estrada de Damasco. E lá ele vai encontrar, deixa eu só confirmar aqui, no caminho de Damasco, tá? No caminho de Damasco, que é o capítulo, no caminho de Damasco. Mas o encontro de Jesus com Paulo foi na estrada de Damasco. O título da obra, o título onde se encontra esse trecho que eu vou ler, chama-se No Caminho de Damasco, livro Paulo Estevão, psicografia de Francisco de Xavier, pelo livro Emmanuel. E nesse capítulo, No Caminho de Damasco, eu vou ler 3 trechinhos que mostram esse encontro pessoal de Paulo com Jesus. Saulo, né, estava assustado com o que estava acontecendo. E diz assim Emmanuel: o doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, em uma inflexão de voz inesquecível, o desconhecido que havia aparecido para ele, porque ele não conhecia, então Jesus era um desconhecido para ele, se fez ouvir. E Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E logo depois Saulo vai dizer: quem sois vós, Senhor? E o mestre responde: eu sou Jesus. Esse foi o encontro pessoal de Paulo na estrada de Damasco com Jesus. Ele foi indicado para o serviço divino em Antioquia pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo evangelho do reino. E escrevendo aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado para que se não exaltasse no sublime trabalho das revelações. Então, esse espinho foi dado a Paulo para que ele nunca se exaltasse, para que ele nunca se colocasse em louvor a si mesmo, um lembrete de que ele era apenas um candidato a servidor. Como ele diz aqui, não podemos esquecer que nos encontramos em plano de serviço árduo, dentro do qual nos compete emitir diariamente testemunhos difíceis. Então não tem porquê vaidade. E o espinho da carne foi lhe dado para ele se lembrar disso e não esquecer de que ele era apenas um simples servidor. Então agora nós vamos passar aqui, deixa eu diminuir isso aqui, porque esse texto não vai entrar agora. Nós vamos passar agora
para o estudo de uma biografia de Paulo, tá? Essa biografia, ela é até sucinta, em comparação com a história dele. Mas é para que a gente possa relembrar aqui alguns aspectos da vida dele. Mas quem quiser conhecer com mais profundidade, deve buscar uma daquelas obras que eu mostrei no início, ou uma outra que a pessoa tenha que conte a vida de Paulo. E aqui nós abrimos com essa mensagem do livro que está no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 15. Um outro estudo que nós pretendemos fazer aqui, que é muito importante, que é o estudo dos Atos dos Apóstolos. E diz assim: vai, porque este homem é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome às nações, bem como a reis e aos filhos de Israel. Então, são palavras do Senhor, indicando por que Paulo foi encontrado por Jesus, porque Paulo recebeu essa missão, porque ele era um vaso escolhido de Jesus e tinha por tarefa levar o nome do Senhor às nações, bem como a reis e aos filhos de Israel. Então, essa foi a indicação, ele era indicado, escolhido por Jesus. Então, essa é a nossa, iniciamos aqui a nossa aula 1 das epístolas de Paulo, não é? Paulo de Tarso, o contexto histórico. Nos escritos do Novo Testamento, encontramos 21 cartas. 14 delas são atribuídas ao apóstolo Paulo. Algumas têm sua autoria questionada. Quer dizer, os historiadores, muitos questionam alguma dessas cartas. Mas nós não vamos discutir agora se elas foram ou não. Isso virá mais tarde. Conforme nós formos estudando as cartas, as epístolas, nós iremos abordando essa questão, dessa dúvida que alguns deles têm sobre a autoria de Paulo àquela carta que estivemos estudando. Outras são colocadas sob a autoridade de outras figuras da igreja primitiva. 2 são de Pedro. Aí, aqui ele já está falando das cartas apostolares, tá? São as cartas apostolares. 3 são de João, uma de Tiago e uma de Judas. Lendo as cartas, percebe-se logo que os autores manifestam um vivo testemunho da vida das primeiras comunidades. Porque as cartas têm essa peculiaridade. Elas vão contando o dia a dia dessas comunidades. Essas cartas enriquecem muito o quadro que obtemos do livro dos Atos dos Apóstolos, composto no final do primeiro século. O Caibar Schutel, ele tem um livro chamado Atos dos Apóstolos, que nós pretendemos estudar futuramente. Assim como ele tem o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele também tem um outro livro chamado Atos dos Apóstolos. As cartas paulinas são uma reflexão teológica ou pastoral. Antes disso, houve o trabalho missionário de fundar e organizar as comunidades. Então, primeiro Paulo fundou as comunidades que ele chamava de igrejas. E aqui é bom a gente lembrar o seguinte: igreja não são as 4 paredes do telhado. Igreja é uma reunião de almas. Nós aqui, mesmo estando virtualmente, estamos num aspecto virtual, nós formamos uma igreja. É certo que o número de comunidades fundadas pelo apóstolo Paulo e seus companheiros foi muito maior daquelas que receberam alguma carta. Algumas igrejas ele não conseguiu escrever, ou se escreveu, esses documentos se perderam. Mas o número de igrejas fundadas por ele foi um número muito grande. Outra constatação importante é que não foi possível conservar todos os escritos paulinos, né? Muitos desses foram salvos porque no início do século XX foram encontradas em cavernas
na Turquia, vasos com esses textos. Se isso não acontecesse, tudo teria sido perdido. Mas ele escreveu muitas cartas. E dizem alguns que nessas cavernas ainda existe muita coisa escondida, que com o tempo o Senhor haverá de permitir que nós possamos encontrar e estudá-las. Algumas cartas se perderam e não estão no cânon bíblico. Antes do estudo propriamente dito das cartas paulinas, vamos conhecer um pouco melhor a figura do seu autor. Então, antes de nós começarmos a estudar as epístolas, nós vamos conhecer um pouquinho da vida dele, e eu pedi a vocês que lessem obras que contassem a vida de Paulo, como Paulo e Estevão e aquelas outras que eu apresentei para vocês. E nós vamos também estudar um outro texto que vai falar um pouco do estilo literário de Paulo. Porque aí, quando nós passarmos ao estudo das epístolas, nós estaremos ambientados com o estilo paulino de escrever e de expressar o seu pensamento. Sem conhecê-lo bem, é também sempre mais difícil entender toda a riqueza da sua mensagem. Por isso que nós vamos estudar, antes de entrar nas cartas, um texto que vai tratar desse estilo literário de Paulo, para que a gente possa conhecê-lo melhor, através dos seus textos. Né? O ambiente e o contexto dessas comunidades serão conhecidos através do estudo particular de cada carta, de modo especial a primeira, que é a carta aos Tessalonicenses. Paulo nasceu entre os anos 5 e 10 depois de Cristo, na cidade de Tarso da Cilícia, na Turquia. Está lá no livro de Atos, nessas referências que eu coloquei aqui para vocês. Ele era turco. Nasceu nessa cidade famosíssima, a cidade de Tarso. Era filho de judeus da tribo de Benjamim. Lembram da história de Benjamim? Que era o filho mais novo de Jacó? E como era o costume, foi circuncidado ao 8º dia. São Jerônimo informa que seus pais eram de Giscala, na Galiléia. Paulo cresceu seguindo a mais perfeita tradição judaica. Era aquele judeu mesmo, né? O pai dele era um seguidor fiel da tradição judaica. Tinha uma irmã e um sobrinho que moravam em Jerusalém. Tudo isso a gente encontra no livro Paulo e Estevão, em detalhes. Sua profissão era artesão, fabricante de tendas. E ele sempre disse: eu nunca fui pesado a ninguém. Sempre trabalhei para sustentar a mim e aos meus. O seu estado civil também é um tanto incerto, porque alguns autores afirmam que Paulo casou-se depois que Abigail morreu, porque eles dizem que era muito comum naquela época um homem que ficasse viúvo ou que a noiva tivesse morrido permanecer solteiro. Era da tradição do hebreu, do judeu, ter uma família grande, com muitos filhos. Então, alguns autores, alguns historiadores, dizem que através do texto de Paulo, de algumas cartas, dá para perceber que ele não ficou sozinho. Então, isso é o pensamento, a teoria de alguns historiadores. Apesar de que, na maioria das vezes, nas suas cartas, ele também se diz solteiro. Então, alguns dizem que tem textos que dá para perceber que talvez ele não estivesse só. Mas também eles encontram outros textos onde ele se afirme solteiro. Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, afirma que Paulo nunca se casou. De fato, na primeira carta em Coríntios, capítulo 7, versículo 8, ele escreve: aos solteiros e às viúvas digo que seria melhor que ficassem como eu. Então aqui é um recado que ele dá até direto, né?
aos solteiros e às viúvas, digo que seria melhor que ficassem como eu, quer dizer, que não se casassem novamente. Como o Paulo, e nós vamos ver mais tarde, ele tem um estilo, às vezes, irônico, fica essa dúvida, será que nessa frase que ele deixou aqui da primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, se ele não está fazendo uma certa ironia, porque ele tinha nos textos dele, como nós vamos ver, algumas frases irônicas. Então parece até aqui um pouco de ironia quando ele diz aos solteiros e às viúvas, digo que seria melhor que ficassem como eu. Mas, na primeira carta, da mesma primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 5, ele escreve: não temos o direito de levar conosco nas viagens uma mulher cristã, como fazem os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Pedro? Perceberam? O que ele está fazendo uma pergunta. Quando ele diz não temos, ele não diz não tem os homens, ele diz não temos, ele se inclui o direito de levar conosco nas viagens uma mulher cristã, como fazem os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Pedro. Então ele está mostrando aqui que os outros apóstolos levavam mulheres cristãs com eles nas viagens. E ele fala dos irmãos do Senhor, que poderiam ser irmãos biológicos ou primos, que entre os hebreus a palavra primo e irmão tem o mesmo sentido. Entendeu? E nós sabemos que alguns apóstolos eram primos de Jesus, filhos das irmãs de Maria e Nazaré. E outros, alguns dizem que eram até irmãos biológicos de Jesus. E ele coloca aí, levar nas viagens uma mulher cristã, como fazem os outros apóstolos e os irmãos do Senhor. E Pedro, porque Pedro é atestado que ele era casado, inclusive ele tinha sogra. Ele tinha sogra. Então, os historiadores ficam em dúvida se ele, mesmo que não fosse casado, mas que poderia ter uma companheira com ele, uma mulher cristã. Então, por essas duas passagens, os escritores põem em dúvida isso, né? Ainda jovem, Paulo foi para Jerusalém e na escola de Gamaliel, um dos seus mestres, se especializou no conhecimento da sua religião. Também vamos encontrar isso com detalhes do livro Paulo Estevão. Tornou-se fariseu, ou seja, especialista rigoroso e irrepreensível no cumprimento de toda a lei e seus pormenores. Era um profundo estudioso da lei. Cheio de zelo pela religião, começou a perseguir os cristãos. E aí começa o espinho da carne dele, né? Esteve presente no martírio de Estevão, não só esteve presente, ele foi o que patrocinou esse martírio de Estevão, né? A lapidação de Estevão, cujos mantos de Estevão foram depositados aos seus pés, como aquela famosa frase, né? Missão dada, missão cumprida. Está aqui, ó. O que sobrou dele é seu. Afinal de contas, foi o Senhor que pediu a morte dele. Então, estamos lhe entregando os despojos dele, de Estevão. Então, foi colocado aos pés dele. Está lá em Atos, capítulo 7, versículo 58. Continuou perseguindo a igreja até que se encontrou com o Senhor na estrada de Damasco. Esse encontro pessoal que nós lemos aqui, né, no capítulo Caminho de Damasco, no livro Paulo Estevão. A experiência desse encontro com Jesus mudou totalmente a sua vida. De perseguidor, passou a ser o anunciador, até a sua morte em 68 depois de Cristo. 67, 68, a data, né? Mas é mais ou menos esse período. Então, de perseguidor passou a ser anunciador. Está lá no segundo livro,
segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 18. Na sua primeira missão apostólica, entre os anos 45 e 49 depois de Cristo, anunciando o evangelho em Chipre, Panfilha, Pisídia e Lacaônia, passou a usar o nome grego de Paulo. Então foi durante essa viagem que ele vai ter o seu nome mudado para Paulo, né? Então passou a usar o nome grego de Paulo, de preferência para Saulo, seu nome judaico. Então ele foi rebatizado. Teve como professor também Atenodoro, amigo do imperador Augusto, os melhores professores. Paulo algumas vezes utiliza frases desse educador. Uma delas é: para toda criatura, a sua consciência é Deus. Está na carta aos Romanos, capítulo 4, versículos 22 e 23. Esse azinho significa o versículo seguinte. E uma outra frase: comporte-se com o próximo como se Deus visse você. Isso é interessantíssimo. E fale com Deus como se os outros ouvissem você. Olha que frase. Também está lá na primeira carta, se eu não me engano, é aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 7. De personalidade Paulo, de personalidade forte, era capaz de amar todos os membros de todas as comunidades, sem distinção. Mas, quando começou o seu trabalho apostolar, encontrou dificuldade para ser aceito como apóstolo. As suspeitas, inicialmente, vinham do fato de ser um perseguidor. E ninguém pode criticar os apóstolos por causa disso, né? Claro. De repente, aquele homem que era o verdadeiro cavaleiro do Apocalipse, se apresenta anunciando Jesus. O que o pessoal fez? Ele está querendo pegar a gente. Ele está querendo nos enganar. É uma artimanha dele, né? Então, ficou todo mundo de pé atrás. Inclusive, a primeira vez que ele foi à Casa do Caminho, depois da conversão, e pediu para entrar, ele chegou e chamou Pedro. Quem atendeu, se eu não me engano, foi João ou Felipe. Muito assustado, se deparando com o homem, pensaram o quê? É agora, vamos morrer. E ele dizia: eu quero falar com Pedro. Aí ele disse assim: o senhor fica aí fora, calminho. Eles olham assim, vê que ele está sozinho, né? Não deixaram ele entrar. O senhor fica aí fora, aguarda um pouquinho. Aí foi lá fora, chamou Pedro. Disse: Pedro, vai ver quem está lá fora. É a tempestade. Pedro foi, conversou com ele, mas disse para ele: olha, não vai entrar agora não. Volte aqui amanhã, que eu vou conversar com o pessoal. Que aí ele explicou tudo para Pedro, que tinha se modificado, aquela coisa toda, né? Mas Pedro também, prudente, ficou com a pulga atrás da orelha. Ele disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com o pessoal, ver se eles aceitam. Volte amanhã que eu lhe dou uma resposta. Não deixa ele entrar. E aí o Pedro foi conversar com o pessoal que já estavam desesperados, né? Acreditando que tinha chegado a hora deles. E a outra desconfiança contra ele é porque ele não havia sido escolhido pessoalmente por Jesus. Porque os 12 discípulos, inclusive Judas, foram escolhidos pessoalmente pelo mestre. E ele não. Então tinha essa desconfiança sobre ele, que demorou um certo tempo para ser diluída. A determinação e a fé conduziram-no a perigosas viagens. Realmente, ele era altamente determinado. Quando ele tomava uma decisão, eu vou. O pessoal: não, Paulo, não vai, fica aí. Ele: não, eu vou. E era aquele desespero, as pessoas às vezes até com medo. Ele dizia: não, eu vou. E ele fazia suas orações e ia, né? Sofreu dura violência, cadeias, sofrimentos, perigos, e tudo isso por Jesus e pelo povo. Teve em Lucas um médico querido que o acompanhou durante muito tempo, sendo seu médico pessoal, seu companheiro, aquele que escreveu algumas epístolas que ele ditou quando ele estava com
com dificuldade para escrever, porque ele tinha um problema nas mãos, e que esteve com ele até o final. Inclusive, quando ele escreve uma das últimas cartas para Timóteo, ele diz: estou sozinho, todos foram embora, só Lucas está comigo. E Lucas só não é preso e morto também, porque uns 2 ou 3 dias antes de Paulo ser preso e executado, Lucas recebeu um chamado, que, como ele era médico, para ir atender uma família que estava necessitada e escondida, porque os romanos estavam caçando os cristãos. E ele foi. E quando ele retorna, ele vai, normalmente naquela época, as viagens demoravam, né? Uma semana depois, mas quando ele volta, ele fica sabendo que Paulo foi levado escondido durante a noite e foi executado. E aí ele vai embora, né? Ele vai embora, ele tem aquela inspiração que era a hora dele partir. E ele vai embora, dar continuidade ao trabalho dele. E também em Timóteo, grandes companheiros. Para ele, para Paulo, anunciar o evangelho era uma obrigação. Ele dizia: ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Teve que lutar contra os falsos missionários que anunciavam um evangelho fácil, que fugiam da humilhação e da tribulação. Porque evangelho fácil não existe. Como ele disse aqui no capítulo que trata dos espinhos, ele diz aqui, ó: atitude sumamente perigosa, louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. Então, aquele que fala em evangelho fácil é aquele que desconhece que todos nós estamos num plano de serviço árduo e que nos compete emitir diariamente testemunhos difíceis. Então, os falsos missionários são aqueles que anunciam um evangelho fácil, aquele evangelho dos milagres. Entregue o dízimo fardo e você receberá benesses do Senhor. Não tem umas coisas assim? Não existe evangelho fácil, fugindo da humilhação e da tribulação. Essa humilhação quer dizer é mostrar-se extremamente humilde, sem fazer exigências. O evento de Damasco, aqui a gente fala a conversão de Paulo, como ela foi marcada, né? O evento de Damasco, historicamente, é o que está naquele capítulo do Paulo Estevão, capítulo chamado No Caminho de Damasco. Esse evento de Damasco, historicamente, foi sempre conhecido como o que marcou a conversão de Paulo. Um missionário que escreve cartas às suas igrejas. O grande carisma de Paulo é ser missionário. Funda as florescentes comunidades cristãs do mundo helenístico. As acompanha com a sua guia pastoral, com uma preocupação cotidiana. Todos os dias ele se preocupava com as igrejas. Torna-se escritor. As suas cartas nasceram da missão e em vista da missão. Então, elas nasceram como fruto do trabalho e visando o trabalho. No livro Paulo Estevão, nós vamos encontrar também, eu não assinalei aqui, agora no momento vai ser até um pouquinho difícil encontrar, mas tem uma parte que ele está assim, muito chateado, porque ele tem recebido chamados dos amigos para visitar as igrejas, mas ele não está conseguindo dar conta de fazer todas essas visitas. Eu achei aqui, a espiritualidade está ajudando. Está no capítulo chamado As Epístolas. Então, tem um parágrafo aqui que diz assim, onde ele estava, ele está bastante aborrecido, ele está triste, né? Ele chegou a estar chorando, porque
ele não estava conseguindo dar conta do trabalho, né? Então tem uma parte aonde Jesus aparece para ele, né? E ele diz assim: entretanto a voz prosseguia com brandura. E Jesus diz para ele: poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Então é a prova de que é Jesus. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo. Então ele diz: o valor, né, da tarefa não está em que o missionário esteja ali presente, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, do seu texto, das suas palavras, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti. Então Jesus diz: Estevão vai estar mais perto de você, transmitindo-te meus pensamentos. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Para aqueles que condenam a palavra evangelização, dizendo que é uma palavra que não deve ser mais usada, Jesus usou essa palavra no seu texto e disse aqui, e o trabalho da evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Esse capítulo chamado As Epístolas, do livro Paulo Estevão. Por isso que eu digo que esse livro é maravilhoso. Aqui Jesus fala para ele: meu filho, não dá para estar presente? Escreva cartas. Escreva cartas. Né? Então, as suas cartas nasceram da missão e em vista da missão. As cartas foram escritas em função da situação concreta das comunidades. As comunidades estavam sofrendo, estavam pedindo ajuda. Ele acompanhava o crescimento das mesmas, com todos os seus problemas e dificuldades, e havia inúmeros problemas. Leve em conta a situação específica da comunidade. Trabalhava e ganhava o seu sustento com o próprio trabalho, né? Durante o trabalho de escrever cartas de evangelização, ele ia fazendo o seu trabalho. Como dissemos anteriormente, era um trabalho manual, era artesão. Para as elites abastecidas de bens e culturalmente favorecidas, o único trabalho que dignificava o ser humano era o trabalho intelectual. Né? Então, esse trabalho intelectual é o trabalho que dignifica o ser humano. Principalmente esse trabalho de levar a palavra do Senhor. O epistolário paulino, o conjunto das cartas paulinas, compreende um total de 14 cartas que reivindicam a paternidade do apóstolo Paulo. A ordem que se encontram no cano bíblico não reflete a data em que foram escritas, mas foram organizadas segundo a sua extensão. Então, a ordem que nós vamos encontrar lá no Novo Testamento não quer dizer que a que está em primeiro lugar foi escrita a primeira, a terceira, a quarta. Muitas vezes a quarta ou a quinta pode ter sido escrito bem anteriormente, tá? Então, não é a ordem delas não quer dizer a ordem em que elas foram escritas. Então, esse foi o trabalho que nós trouxemos aqui, visando trazer para vocês esse conhecimento muito amplo, está muito por alto, da vida de Paulo de Tarso. Porque não é o nosso objetivo aqui ficar estudando a biografia dele. Tá? Nós vamos estudar as epístolas. O que nós estamos fazendo agora é buscar conhecer o homem através dos textos. Esse é o grande objetivo do estudo das epístolas. E esse texto que eu estou apresentando a vocês, e depois eu vou mandar para cada um de vocês, é um texto grande que nós vamos estudar devagarzinho, porque nós vamos, e por isso que eu pedi a vocês para ter, quem tiver à mão aí um Novo Testamento, seria interessante, para que a gente possa ir fazendo a leitura dessas citações que estão aí, porque elas vão nos ajudar a conhecer um pouquinho esse homem,
né? A forma como ele escreve. Daí a importância da gente conhecer um pouquinho do texto dele, porque se a gente não lê essas passagens, a gente vai ter dificuldade de conhecer o homem, de saber como ele era, como ele pensava. Rose, Oi, antes de você dar esse passo seguinte, eu ia pedir que você, assim, esmiuçasse quando você falou que, devido à perseguição, ele percebeu que era hora dele estender o evangelho. Ele saiu daquele momento lá em Jerusalém da perseguição. Qual foi o fato que estender o evangelho como assim? Eu não estou me lembrando do fato. você comentou que chegou num determinado momento que os judeus estavam perseguindo, né, os apóstolos e ele estava correndo perigo, então dali ele decidiu ir embora para divulgar o evangelho, para expandir a divulgação dos ensinamentos de Jesus. Eu falei sobre isso? E agora, porque teve um momento que eu acho que ele estava na casa do caminho, junto com os outros. Não. O que eu falei foi o seguinte: logo que ele se converte, logo que ele se converte, ele, Ananias, o ajuda. Tá Ananias certo. vai ajudá-lo. Uhum. E vai, ele vai ficar afastado um tempo, vai conhecer um pouco mais da história de Jesus, né? Da doutrina. Aí então ele resolve buscar Pedro, porque antes da época de Estevão, ele esteve na casa do caminho ameaçando todo mundo, inclusive matar Pedro. E Gamaliel faz um acordo com ele. É porque se eu me estender nessa parte vai dar problema. Gamaliel faz um acordo com ele, tipo assim: olha, Paulo, eu sei que você quer o meu cargo no Sinédrio. Vamos fazer o seguinte: eu me aposento, entrego o meu cargo para você, mas em contrapartida você vai ter que desistir de mandar matar Pedro e os homens do caminho. Ele concorda, porque ele queria o cargo de Gamaliel. Mas depois daquele episódio da conversão, ele começa a conhecer Jesus. Então ele percebe que ele precisava voltar a Jerusalém e buscar Pedro, que estava na casa do caminho com os apóstolos. E ele vai até lá um dia, durante a noite. Ele já tinha visitado o pai não tinha aceitado estar com ele, porque o pai estava revoltado, todos os amigos estavam revoltados. Ele estava praticamente abandonado. Então ele resolve procurar Pedro na casa do caminho. Quando ele bate a porta, Pedro, na realidade não é Pedro que atende, se eu não me engano, foi João. João ou Felipe, mas acho que foi João que o atendeu a porta. E tomou um susto quando se deparou com quem? O perseguidor, que ninguém estava sabendo ainda da conversão dele. Tinha um zum, mas as pessoas não acreditavam. Era uma coisa que não dava para acreditar. Então João diz assim, diz para ele, primeiro João olha para ver se ele está acompanhado de alguma patrulha com ele. Quando João não vê a patrulha, ele percebe que ele está meio debilitado, está magro, cheio de poeira, roupa velha. O João disse assim, o senhor aguarda um pouquinho, com muito respeito, é claro, o senhor aguarda um pouquinho na porta que eu vou lá dentro falar com o Pedro. Não deixou ele entrar com medo. Avisou a Pedro, Pedro veio atender. Aí Pedro também, meio suspeito, conversa com ele, ele abre o coração para Pedro, mas Pedro fica na defensiva. E Pedro diz assim, só aguarde um momento que eu vou conversar com as pessoas. Volte amanhã. Eu vou conversar com os apóstolos. Porque Pedro ficou acreditando nele, né? Mas ele não podia passar por cima dos outros. Afinal, era a vida das pessoas que estavam em jogo. Então ele vai embora, no outro dia ele volta, Pedro conversa com ele e diz para ele, olha, não dá ainda para você sair por aí pregando, ninguém vai te aceitar. E aí ele se afasta e a partir daí, se eu não me engano, que ele vai para o deserto. Entendeu? Vai pro deserto, então é esse assunto que eu contei aqui para você. Foi isso que eu falei. Tá legal?
porque ele já queria sair pregando, falando sobre Jesus. E o modo de pensar dele era o seguinte: com a mesma força que ele pregava e protegia o judaísmo, ele ia proteger Jesus. E na ideia dele era o seguinte: ele iria obrigar as pessoas a aceitar Jesus. Entendeu? A ideia dele era essa: eu vou obrigar todo mundo a aceitar Jesus. Vão aceitar Jesus de qualquer maneira. Aí os amigos falaram: não, Paulo, não é assim. Porque era assim: quem não aceitar Jesus, eu passo a faca. Exatamente. Ele é desse jeito. A partir do momento que ele passa a abraçar a doutrina do Cristo, agora todo mundo vai ter que aceitar. Então ele ainda tinha essa coisa, né? Aí os outros, não é pela força, é pelo amor. E aí ele precisa fazer um curso longo. Ficou afastado, para poder, né, se acalmar e conhecer melhor o Evangelho. Então era isso que eu tinha falado sobre isso. Bem, gente, nós vamos começar. Eu vou pedir para o pessoal aí desligar os microfones. A gente vai começar a fazer essa leitura desse texto. Essa leitura vai demorar algumas aulas, porque o texto é grande, para que a gente viaje no texto de Paulo, para conhecer um pouco mais esse homem através das suas cartas, através do seu texto, da sua forma de escrever. Então, o texto, as epístolas de Paulo. As epístolas e os Atos dos Apóstolos nos traçam um retrato surpreendente da personalidade do apóstolo. Por isso, o estudo do Atos dos Apóstolos tem no Novo Testamento e também tem esse livro do Caio Barchuta, chamado Atos dos Apóstolos. É importante a gente conhecer. Como diz aqui, nos traça um retrato surpreendente da personalidade do apóstolo. Paulo é apaixonado. Por isso que eu falei que quando ele conheceu o Cristo, ele disse: agora o mundo todo vai se converter ao Cristo, porque eu vou fazer ele se converter. Então ele era um apaixonado, alma de fogo, que se consagra sem limites ao ideal. Por isso que ele é um vaso escolhido. Jesus precisava de alguém vibrante, apaixonado, para levar esse evangelho para o mundo. Não podia ser uma ovelhinha, alguém. Não estou falando contra os outros discípulos, que também eram maravilhosos, mas ele tinha um diferencial, Paulo, que era a sua paixão, a sua vibração. E Jesus precisava de um homem assim. Então, Paulo é apaixonado, alma de fogo, que se consagra sem limites ao ideal. E este ideal é essencialmente religioso, mesmo antes de se tornar um seguidor do Cristo. Mesmo sendo um fariseu judaico, ele era essencialmente religioso. Para ele, Deus é tudo. E ele o serve com lealdade absoluta. Primeiro perseguindo o que ele tem na conta de herege. Porque herege é aquele, é aquele ou é o que professa a doutrina contrária ao que foi estabelecido pela igreja como dogma. Então, todos aqueles que falavam alguma coisa diferente do que o judaísmo pregava, ele considerava inimigo do judaísmo. E, se necessário, ele matava, com o objetivo de defender o judaísmo. Defender o judaísmo acima de tudo. Valia até a violência. Percebeu como ele era? Era uma lealdade absoluta. De uma forma equivocada, é claro, mas absoluta. E lá na primeira carta a Timóteo, quem quiser ir, a primeira carta a Timóteo, ela está logo depois da segunda carta aos Tessalonicenses. Como o texto está com vocês, quem quiser procurar na Bíblia agora pode procurar. Eu vou passar para vocês também poderão, em casa, depois ir lendo, trazendo esses trechos para que a gente possa conhecer esse homem, como isso se fez. Eu vou ler sempre o primeiro ou o segundo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Diz assim, para a gente conhecer um pouquinho. A mim, que outrora era blasfemo,
perseguidor e insolente, percebeu? Mas obtive misericórdia, porque agi por ignorância na incredulidade. Então, ele diz aqui, eu era blasfemo, perseguidor e insolente, mas eu obtive misericórdia, porque agi por ignorância na incredulidade. Ele não agiu por maledicência. Ele agia assim por ignorância. Ele não conhecia Jesus. Daí a sua atitude. Então ele teve misericórdia porque ele agiu por ignorância na incredulidade. Percebeu? Por isso ele obteve misericórdia. Porque ele era de uma lealdade absoluta à religião dele. E ele não conhecia o Cristo. Então ele se coloca aqui. Depois, pregando Cristo, após haver entendido por revelação que só nele está a salvação. Então, inicialmente, ele é um perseguidor. E como está aqui na primeira carta a Timóteo, ele foi um perseguidor por ignorância e na incredulidade. Agora, depois, ele prega o Cristo. Este zelo incondicional, lealdade absoluta, zelo incondicional, traduz-se pela vida de abnegação total ao serviço daquele que ele ama, e até na sua conduta pessoal, como nós vamos ver em Paulo Estevão. Antes de se casar, quando era noivo, ele dizia, eu sou casto e me mantenho casto. Não vou para esses lupanários da vida me envolver com mulheres, né, prostitutas, como a maioria dos soldados, homens fazem, inclusive naqueles homens casados faziam, os soldados. Ele não ia, ele não se misturava. Ele queria casar casto. Percebeu? Era um zelo incondicional. Era uma entrega total à religião, porque ele achava que se ele entregasse o corpo dele à luxúria, ele estaria traindo o Senhor. É uma coisa muito forte que envolvia toda a vida dele. Não era só a religião, era a vida pessoal dele. Ele fazia questão dessa pureza. Percebeu? Então era um zelo incondicional. Traduz-se pela vida de abnegação total ao serviço daquele que ele ama. Trabalhos, fadigas, sofrimentos, privações, perigos de morte, nada lhe importa. Contanto que cumpra a missão pela qual se sente responsável. E aí, lá na primeira carta aos Coríntios, nós vamos encontrar no capítulo 9, por isso que eu estou dizendo para você que vai demorar um pouquinho, né? Mas é maravilhoso a gente fazer isso. Capítulo 9, versículo 16 e 17. Esse Szinho aí significa o próximo versículo, tá? Capítulo 9, versículo 16, ele diz assim, Paulo diz assim, anunciar o evangelho não é título de glória para mim, é antes uma necessidade que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Se eu fizesse por iniciativa própria, teria direito a um salário. Mas já que faço por imposição, desempenho o encargo que me foi confiado. Ele diz aqui, se eu tivesse escolhido de vontade própria pregar o evangelho, o salário seria dele, entendeu? Mas ele faz por imposição. Desempenho o encargo que me foi confiado. Foi-me dado uma missão que eu não posso abrir mão.
Perceberam? Então, missão dada é missão cumprida. Ele se sentia, eu tenho, mas não é aquele obrigado, poxa, que chato, não. Ele toma aquilo como verdade absoluta. Uma imposição para a vida dele. Uma missão que o Senhor concedeu e que ele de maneira nenhuma vai abrir mão dela por nada e nem por ninguém. Porque vai ter momentos da vida dele com os apóstolos e os companheiros de caminhada, de pregação, que ele vai, inclusive, se separar de alguns deles. Porque ele vai querer empreender uma viagem, que ele precisa empreender, porque ele teve uma inspiração, e alguns deles vão dizer, não vamos não, é muito perigoso. Ele vai simplesmente dizer, então, sinto muito, vocês fiquem, eu vou sozinho. Eu não abro mão da missão. É aquela coisa assim, entre Jesus e vocês, eu estou com Jesus, é a missão. E ia. Nenhuma dessas coisas o poderá separar do amor de Deus e de Cristo. Carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 35 a 39. Capítulo 8, versículo 35 a 39. Eu vou passar para vocês esse texto e eu gostaria que vocês já pudessem, até se desejar, marcarem no Evangelho para a gente fazer a leitura. Então ele diz aqui, nenhuma dessas coisas o poderá separar do amor de Deus e de Cristo. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 35 a 39. Ele diz aqui, quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Outra pergunta. Segundo está escrito, por sua causa somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Mas, em tudo isto, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Gente, é algo, né? Quando a gente lê isso, a gente diz assim, meu Deus do céu, que homem é este? Que homem é este? E continuando aqui, ou melhor, tudo isso é de inestimável valor, por conformá-lo à paixão e à cruz de seu mestre. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10 e 11. Então aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10 e 11. Então diz aqui, incessantemente, o título é Tribulações e Esperanças do Ministério. Versículo 10, no capítulo 4. Incessantemente e por toda parte, trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus, a fim de que a vida de Jesus seja também manifestada em nosso corpo. Com efeito, nós, embora vivamos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa carne mortal. Assim a morte trabalha em nós, a vida, porém, em vós. Então, e ele continua aqui, né? Continuamos o nosso texto aqui, ó. O sentimento de sua eleição singular lhe inspira ambições imensas quando confessa sua solicitude
por todas as igrejas. Ainda aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. E está aqui, versículo 28. E isto sem contar o mais. A minha preocupação cotidiana, a solicitude que tenho por todas as igrejas. Quem fraqueja sem que eu também me sinta fraco? Quem cai sem que eu também fique febril? Então, ele tinha essa preocupação com todas as igrejas, porque se a igreja fraquejasse, era como se ele tivesse fraco. Se a igreja caísse, é como se ele ficasse febril. Então, por isso, ele tinha essa sede, ambicionava, né? O sentimento de sua eleição singular lhe inspira ambições imensas quando confessa sua solicitude por todas as igrejas. Porque o que acontecesse às igrejas seria como se tivesse acontecendo com ele. Seria como se estivesse acontecendo com ele. Ele não tem aquela coisa, não. O problema é deles. Eu fiz o possível. O problema é não. Aconteceu com a igreja, aconteceu com ele. E ele diz, continua aqui, quando declara haver trabalhado mais que os outros, voltando aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 10, diz assim, capítulo 15, versículo 10. Primeira carta aos Coríntios. Pois sou o menor, eu comecei no 9, tá? Versículo 9. Pois sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Eu acho essa frase maravilhosa. Esse versículo 9, esse versículo 10, eu acho uma coisa maravilhosa. Quando ele diz, pois sou o menor dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça a mim dispensada não foi estéril. Quer dizer, Deus investiu em mim, e isso não foi uma perda de tempo. Ao contrário, trabalhei mais do que todos. Mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então ele diz, trabalhei mais do que todos. Tá? Não eu, não fui eu que trabalhei, mas a graça de Deus que está comigo. Então Deus me inspirou. Deus acreditou em mim. E me inspirou. E eu não vou decepcionar. Não vou decepcionar. Oi, pode falar. Nesse versículo aí lido por você, quando ele fala que pela graça de Deus sou eu o que sou, ele está se referindo a Deus mesmo, não na visão teológica que Jesus é Deus, né? Não. É ele dizendo, pela graça de Deus, apesar de eu ter perseguido ter perseguido a igreja do Senhor, pela graça de Deus, hoje, eu já sou o que sou. Ele quer dizer, eu já progredi. Entendeu? É isso que ele está querendo dizer. Pela graça do Senhor, eu já sou o que sou. Eu já progredi. Mas quando ele se refere a Deus, ele está se referindo ao mesmo a Deus, não na visão teológica da igreja. Não, olha só o que ele diz aqui. Eu vou ler novamente. Ele diz assim, pois sou o menor dos apóstolos. É uma prova de humildade. Ele está se reconhecendo alguém que fez muita besteira, que perseguiu a igreja do Senhor. Mandou matar, inclusive. Então, ele diz aqui, sou o menor dos apóstolos. Porque os outros apóstolos não praticaram as coisas que ele praticou. Entendeu? Então, eu sou o menor dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo.
porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Quer dizer, o Senhor teve misericórdia dele e acreditou nele e deu-lhe oportunidades. Então, e ele aproveitou as oportunidades. Então, mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça a mim dispensada não foi mistério, porque o Senhor confiou nele e deu novas oportunidades. E ele agarrou com unhas e dentes essa oportunidade. Ao contrário, ele diz, trabalhei mais do que todos eles. Não eu, né? Não pelo meu mérito, mas a graça de Deus está comigo, porque o Senhor me confiou uma missão, o Senhor me inspirou, e a força do Senhor em mim me dá condições de continuar a minha tarefa. Deu para entender? Aham. Então, continuando aqui. Quando exorta seus fiéis a imitá-los, está na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Segunda carta aos Tessalonicenses. Vamos lá. Segunda carta aos Tessalonicenses. Opa, deixa eu achar aqui também, que também estou procurando. Segunda carta aos Tessalonicenses, está aqui. Capítulo 3, versículos 7 e 8. Ele diz assim: bem sabeis como deveis imitar-nos. Não vivemos de maneira desordenada em vosso meio, nem recebemos de graça o pão que comemos. Antes, no esforço e na fadiga, de noite e de dia, trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Então, ele aqui faz uma crítica àqueles que querem viver da religião. Essas coisas que nós não conhecemos mais, porque graças a Deus essas coisas hoje não acontecem, não é verdade? Então, ele fala isso. Trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito a isso, mas foi para vos dar exemplo a ser imitado. Então, ele não vive da religião. Ele prega, mas ele tem o trabalho material dele para sustentá-lo. E ele fala, sigam o meu exemplo. Façam como eu estou falando. Preguem, levem a palavra do Senhor, mas trabalhem para ganhar o pão, para comer o pão, para conquistar o pão de cada dia e para ter um teto aonde você morar e poder dormir. Percebeu o que ele está dizendo? E ele diz, não porque não tivéssemos o direito de repente, receber uma ajuda, mas eu faço assim para deixar o exemplo que vocês devem imitar, tá bom? E ele diz aqui, não vivemos de maneira desordenada em vosso meio. Quer dizer, ele vivia no meio das pessoas em ordem, com disciplina. Nem recebemos de graça o pão que comemos. Antes, no esforço e na fadiga, de noite e de dia, trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Tá? E no livro paulistano você vai ver, quando eles chegavam num lugar, ele já dizia assim, Timóteo, você vai procurar um emprego aqui, você vai procurar um emprego ali, eu também vou armar minha tenda para fazer minhas redes, para trabalhar aqui, todo mundo, ninguém vai ficar aqui sendo pesado a ninguém, porque ninguém tem obrigação de nos sustentar. Então, é um alerta que ele deixa aqui, né? Então, vamos voltar, continuando aqui. Não se trata de orgulho, é altivez legítima e muito humilde de santo. Sabe-se o último de todos, ele o perseguidor. Né? Então ele se coloca. Eu nem vou ler porque nós já falamos sobre isso. Ele sabe-se o último de todos. Né? Ele se coloca aqui.
eu sou um perseguidor. E atribui unicamente graça de Deus às grandes coisas que se fazem por seu intermédio, né? Está aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Versículo 15, capítulo 15, versículo 10. Ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. Eu vou ler a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, porque essa primeira já tínhamos lido no anterior. Então, ele diz aqui, no capítulo 4, versículo 7. Deixa eu achar aqui. Ele diz assim. Comecei no 6. Porquanto Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz. Foi Ele mesmo quem reluziu em nossos corações, para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus que resplandece na face do Cristo. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Então, ele diz aqui, sabe-se o último de todos, ele o perseguidor, e atribui unicamente graça de Deus às grandes coisas que se fazem por seu intermédio. Então, não é ele que faz, Paulo, que faz as grandes coisas. Quem faz as grandes coisas é Deus. Ele é apenas o intermediário. É como o médium deve se sentir. Muitas vezes você vê o médium cheio de vaidade. Mas aquele trabalho não é do médium. É um trabalho do Senhor. O médium é apenas o intermediário. É o que ele diz aqui. Todas as graças ele atribui somente a Deus. E ele é apenas o intermediário. Então ele diz, e atribui unicamente graças de Deus às grandes coisas que se fazem por seu intermédio. Então ele não se vangloria disso. E ele explica aqui por que ele não se vangloria na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Ele diz assim, trazemos, olha por que ele não pode se vangloriar. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Nós só estamos hoje habitando corpos frágeis. Corpos frágeis. Então, essas graças, essas maravilhas que se operam, que acontecem, só podem ser feitas por Deus. Por Deus. E não por nós. Porque nós somos apenas intermediários. E ainda habitamos corpos, vasos de argila, corpos frágeis. Como querer nos compararmos às maravilhas que Deus realiza, se ainda somos tão pequenos, habitando em corpos frágeis? Seria muita vaidade. Por isso que no texto do Vinha de Luz, que eu vou encerrar fazendo a leitura do início do parágrafo, ele diz aqui, atitude sumamente perigosa, louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. É posição mental não somente ameaçadora, quanto falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. Então, nós ainda, estamos em vasos de argila, trazemos, porém, este tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Então, aí seria uma atitude sumamente perigosa, como diz Emmanuel, ficarmos nos louvando a nós mesmos. Somos ainda muito pequenos. E essas maravilhas não somos nós que realizamos. Elas se realizam, na realidade, quem as realiza é Deus. Nós somos apenas os intermediários. E devemos nos considerar muito felizes por isso.
de já podermos nos chamar, nos colocarmos por intermediários. Bom, meus irmãos, alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria que esse estudo a gente pudesse dar umas trocadinhas, tá, gente? Senão fica aquela coisa. Maravilhoso. Olha, Eu falar e você. rejubilando aqui, Rose. Rejubilando. Olha, coisa boa. Aprender essas coisas, assim, porque a gente escuta, né? Capítulo tal, epístola tal, e hoje poder conviver com isso é maravilhoso. Eu estou amando. Vocês Comecei entenderam amando. por que a gente precisa acompanhar os textos no livro, no Novo Testamento? Eu acho que sim, Rose. Eu fiquei meio perdida. É porque vocês não têm a prática de. Só estou te acompanhando, aí eu me perdia. Eu tinha pensado em colocar, mas fica muito complicado eu colocar cada passagem no slide, fica muito complicado. Eu dou várias citações, mas aí eu só leio uma. O que eu vou passar para vocês agora? Eu vou passar uma parte do texto que nós trabalhamos, e vocês o que vão fazer? Essas citações que nós lemos é trabalho de casa. Peguem essas citações, não é para pegar as próximas, não. É pegar as que nós lemos hoje. Porque, como vocês viram no texto, eu boto 3 ou 4 citações de um mesmo assunto. Mas eu só estou pegando a primeira. Com o trabalho de casa? Vocês façam assim. Vão lá no texto e no Evangelho. Aí vê a citação. Ela deu a citação tal. Eu vou ler novamente essa citação. Ela deu a segunda, eu vou ler a segunda também. Entendeu? Porque agora você vai ter, eu vou botar no grupo o PDF, você vai ter o texto. Então você vai fazer em casa, na tranquilidade, essa leitura. Você vai pegar o seu Novo Testamento, vai olhar lá. TM, aí você já sabe. Primeira carta a Timóteo. Então você vai lá, vai procurar Timóteo, o capítulo, e vai ler. Leiam todas, se eu dei 4 citações, leiam as 4. Eu li uma, mas leiam. Por quê? Porque a melhor forma da gente conhecer Paulo, conhecer o homem, conhecer esse trabalhador de Jesus, é mergulhando nos textos dele, da maneira como ele redige. E conforme a gente vai avançando nesse texto, a gente vai entender que tudo para ele tem uma intenção. Lembra quando eu mostrei o slide, quando tem aquele lance que ele fala, o recado que ele manda para as viúvas e para os solteiros? Aquilo foi um estilo irônico, ele tinha um estilo irônico. Nós vamos ver aqui no nosso texto outras citações dele irônicas. Aquilo eu peguei como ironia. Ele dizia assim, eu mando um recado aqui para as viúvas e para os solteiros, fiquem, é melhor vocês ficarem igual a mim, sem ninguém. Tipo assim, se arrumarem alguém vai ficar complicado, até viúva, não é? Ele mandou um recado para as viúvas e para os solteiros. Para vocês que estão viúvos e solteiros, eu aconselho que ficarem igual a mim, quer dizer, continuarem sozinhos. Para mim, aquilo tinha um tom irônico, porque quantas vezes nós conhecemos pessoas que tiveram até um bom casamento e depois de estar viúvo, resolve se ter um novo casamento e o segundo não dá certo e arruma dor de cabeça que não tinha antes. Ou a pessoa de solteira, porque eu não quero ficar sozinho, resolve arrumar alguém e arruma confusão danada. Não é verdade? Então ele dá um conselho. Por isso eu estou sozinha, Rose. É o estilo irônico dele, não é verdade? A Ana Constantino não quer ficar. Então é um estilo irônico. Então a gente só vai quando alguém diz assim, Paulo tinha um estilo irônico. Mas aí a pessoa, tá. Mas cadê? Cadê essa prova disso? Então eu tenho que ler o escrito dele para saber do jeito que ele era. E normalmente, através da leitura... Você quer ver um exemplo? Por exemplo, quando eu era adolescente, até hoje existe, né? Essa história do Machado de Assis. Muita gente,
ai meu Deus, vou ler Machado de Assis, que autor pesado, autor isso, autor aqui, coisa chata. Eu ouvia isso falar quando eu era adolescente. Então, eu tive uma professora de literatura que resolveu nos obrigar a todos a ler um livro de Machado de Assis. Inclusive, era um dos mais grossos, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí todo mundo fez cara feia. Por quê? Ela perguntou, vocês conhecem Machado de Assis? Não, ninguém conhecia. Mas a gente faz a cara... É igual assim, quer comer jiló? Aí eu não vou comer. Já comeu jiló? Não, tanto milho. Mas você faz cara feia. E aí nós fomos ler Machado de Assis. Gente, que coisa maravilhosa. O homem parece um escritor do século XXI. A forma como ele coloca o texto, as situações. Olha, tinha momentos que eu ria. A forma, a psicologia dele, E aí eu disse assim, gente, cadê aquela coisa de que o escritor... Não, os livros dele são maravilhosos. Você mergulha na obra dele, ele escreve fácil. E é um escritor lá do século XIX. E todo mundo, né? Século XIX, início do século XX, é a mesma coisa. Então, eu escuto, Paulo, mas você tem que conhecer o estilo literário dele para poder mergulhar nessa obra de Paulo. Quando nós formos estudar as epístolas, depois desse estudo desse texto, que deve durar umas 3 ou 4 aulas, a gente vai ver como vai ser muito mais fácil fazer essa viagem pelas epístolas, entendeu? Por isso estamos estudando. Então, eu vou botar lá o texto, vocês comecem desde o primeiro parágrafo, até onde nós paramos. Eu vou assinalar lá no texto onde nós paramos. E aí vocês façam uma revisão das citações do Evangelho e não leiam só a primeira como eu fiz. Leiam, se eu dei 4, leiam as 4, procurem, porque assim vocês também vão aprendendo a lidar com a Bíblia. Entendeu? Vão sabendo onde fica o livro tal, o texto tal. A gente vai aprendendo a lidar com esse livro, que é muito importante, gente. Tudo bem? E aí, eu pergunto, vocês vão voltar para a próxima aula? Eu acho que tem Com gente certeza. que foi e não vai voltar. Eu vou voltar. Começamos com 15, estamos com 11. Eu acho que tem gente que veio e foi e não vai querer voltar. Porque tem gente aqui que a pessoa não tem... Eu não tenho o costume de trabalhar com a Bíblia. Gente, a Bíblia é um livro importantíssimo. É um livro importantíssimo. Nem tenho. Rose, Então, Nem a Bíblia. Rose, oi. Eu tenho da mamãe, não sei se é, vou procurar. Fala, Rosângela. Procure. Olha, outra coisa que eu vou dizer para vocês. Procurem, deem preferência às Bíblias católicas. Porque Essa tem é católica. evangélicas que eles tiram alguns livros. Eles acham que não é adequado. Entendeu? Não estou criticando eles. Mas eu recomendo as Bíblias, ou da Paulus, ou da Edições Paulinas. Tem a Bíblia de Jerusalém, que é a que eu uso, que é maravilhosa. Tem a Bíblia Ave Maria, tem a Bíblia do Peregrino, mas deem preferência a Bíblias católicas. Bíblias paulinas ou editoras católicas. Pode falar, Beto. No estante virtual, Jerusalém Ave Maria, um preço muito bom. Fácil, R$11 de frete e preço ótimo, R$15, R$20. A de Jerusalém é uma das melhores. Ela tem umas notas. A do Haroldo Dutra Dias, quem tiver o Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias, também é bom. Só que ele tem só o Novo Testamento, não tem o Antigo. A Bíblia é bom ter os dois, mas quem tiver o do Haroldo Dutra Dias já também ajuda bastante, que a do Haroldo também em cima, né, de Jerusalém, que é muito boa. Pode falar, Rosângela. Isso é importante porque desmistifica muitas coisas em relação ao espírita não querer estudar, usar a Bíblia. E tem muito espírita que não sabe nem como é que mexe na Bíblia. Então, é uma forma da gente trabalhar e começar a estudar a Bíblia também.
que faz parte. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, quando vem assim, a gente abre lá, eu abri aqui, Bem-aventurados tem capítulo 8. O Kardec, normalmente, como é que ele abre o capítulo? Quem tiver com o Evangelho aí, abra qualquer Evangelho, qualquer capítulo, o Evangelho em qualquer capítulo. Em qualquer capítulo é isso, para facilitar. Abra em qualquer capítulo. Eu vou pedir, olha que tá lá. Lá em cima está escrito, capítulo tal, acharam? Qualquer capítulo que você abrir. Aí vem o título do capítulo, não vem? Embaixo, o título do capítulo. O que é que vem logo abaixo do título do capítulo? Qualquer um pode responder. O que é que vem logo abaixo? Na Bíblia. Ana Constantino, o que é que vem logo abaixo do título aí do capítulo? Os versículos. Exatamente. Não vem? Não está escrito aí? Sim, é os versículos. São os, O que está escrito no seu evangelho, Suzy? No trecho que você abriu aí. Qual capítulo que você abriu? Olha, eu abri no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Tá, e o que está escrito aí embaixo? Embaixo. O que está escrito? Não, logo embaixo do título do capítulo. Você leu, Bem-aventurados os aflitos. O que está escrito embaixo? O capítulo 5. O que está escrito embaixo do título? É isso que eu quero que você leia. Capítulo e versículo. Isso. Qualquer capítulo, Aninha, qualquer capítulo. Ai, eu estou perdida aqui. Ó, eu estou no capítulo 2. Que Meu tá... reino não é deste mundo. E tem aqui os itens que nós vamos trabalhar. A vida futura, a realeza de Jesus, Tá. o ponto Embaixo, de vista. lá embaixo. Logo Lá abaixo. Lá embaixo tem o Evangelho. Exato. São João 18. Exatamente. Tem uma citação e entre parênteses tem o nome do apóstolo, não tem? Ou Mateus, ou João, ou Lucas. E a citação. Tá lá. O meu é Bem-aventurados são branco pacífico. Capítulo 9. Primeiro, Bem-aventurados são branco porque possuíram a terra. Entre parênteses. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Em todos eles, não é assim? Embaixo do aí se a gente for na Bíblia, e a gente vai encontrar na Bíblia católica. Exatamente. Por quê? Porque Kardec, para É baseado na Bíblia. ele usou a Bíblia. Sim. Os espíritos mandaram para ele. Tá lá. Item 1 é a mensagem, item 2 é a mensagem da Bíblia. Depois que ele começa a discursar sobre aquele tema. Ora, Sim. se no Evangelho Kardec usou a Bíblia, por que o espírita vai dizer que não estuda a Bíblia? O codificador, o Evangelho segundo o Espiritismo, todos os capítulos começam com citações do Novo Testamento. Peraí. Todos eles. Então, a pessoa não pode dizer que espírita não lê a Bíblia. Então, Kardec estava maluco? Não. Ele usa. Ele usa. Ele Oi, pode falar. E tem passagem que Kardec vai ao Antigo Testamento, quando vai falar dos falsos profetas. Exatamente. Não sei o quê. Quer dizer, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Então, ele precisa ter contato com a Bíblia. Exatamente. Gente, é meio estranho não ter contato com a Bíblia. E vamos lembrar que essas mensagens vêm da espiritualidade. Então, a espiritualidade mandava as mensagens, as do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e Kardec tinha que lidar com tudo isso. Então, a gente acha que Kardec não tinha Bíblia em casa? Claro que tinha. Se ele publica um livro com citação do Evangelho, do Novo Testamento, com citação do Antigo,
Como é que o espírita vai dizer que não tem Bíblia, que não conhece a Bíblia? Não, a gente tem que conhecer, a gente tem que citar. Uma casa, gente, ela tem que ter alicerce, paredes e telhado. O alicerce é o Antigo Testamento. As paredes é o Novo Testamento. E o telhado é a doutrina. É a primeira, segunda e terceira revelação, gente. Entendeu? Nós não estamos fazendo estudo da história do povo hebreu para poder entender o porquê que, na época de Jesus, eles vão agir assim, assado. E Jesus, quando ia ao templo, tem passagem do Evangelho que mostra, Jesus foi ao templo e fazia a leitura das Escrituras, ele estava lendo o quê? Os textos de Lucas e João, que não tinham sido escritos? Não, ele estava lendo os livros de Daniel, de Elias, dos profetas. E ele se reportava sempre a Isaías. Lembra que eu fiz um estudo, eu falei com vocês de umas passagens que Jesus fala de amar ao próximo, que estão lá no livro do Levítico? Ele estava apenas reproduzindo o que estava nos livros antigos? Então a gente tem que ter assim. Então, quem puder, peça emprestado, compra no sebo uma Bíblia, de preferência a Bíblia católica, ou da editora Paulus, ou da editora Paulina, ou essa do Haroldo Dutra Dias. Evitem Bíblias de instituto evangélico, porque às vezes são Bíblias adulteradas, que eles tiram alguns livros que eles não concordam, entendeu? E aí não fica legal. Então é melhor Bíblias católicas. É só ver lá, é Bíblia católica, tem lá um padre, um bispo assinando, traduzindo. É essa aí, que é melhor para vocês, tá bom? Então nós vamos encerrar. Então vocês topam voltar aí? Podemos continuar? Semana que vem? Eu tenho A uma gente Bíblia. sai de um curso para entrar nesse, mas deu tempo. Eu tive que sair e voltar correndo. Eu tenho uma Bíblia que eu adoro ela. É da Edições Paulinas, mas ela é bem antiguinha. A Bíblia na linguagem de hoje, da Edições Paulinas. Eu não sei, eu vou procurar ver se ainda, porque ela tem a tradução dela é bem facinha. Então, assim, eu vou procurar para ver quando eu comprei ela quando eu tinha 18 anos, eu não sei se ainda existe para se comprar. Agora, eu queria que o Alberto falasse para mim essa que ele falou, Bíblia que eu ainda não... de Jerusalém. Tem a Bíblia de Jerusalém, tem a Bíblia Ave Maria, tem a Bíblia do Peregrino. Não, eu acho que ele falou Ave Maria. Mas a de Jerusalém ainda chega a ser melhor. Quer dizer, todas elas são boas. Eu tenho aqui um montão delas. Mas a Bíblia de Jerusalém, para quem estuda, ela é a melhor. Porque ela tem umas notas, umas citações de rodapé que são maravilhosas. Depois essa Bíblia na linguagem de hoje também tem. Quer dizer, eu tinha 18 anos, né? Eu gosto muito da de Jerusalém. A minha é essa aqui, ó. Ela é meia pesadinha aqui, mas é a que eu uso. É a Bíblia de Jerusalém. Ela tem umas orelhinhas que facilitam a gente encontrar. Tá bom, gente? Tá bom. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém? Eu vou pedir para a Rosângela fazer a nossa prece de agradecimento. Então, vamos agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, por esse momento muito especial, falar de Paulo, entender Paulo. Tenhamos certeza que teremos tarde de sábado abençoadas também. Vamos estudar, vamos conhecer esse grande divulgador do Evangelho do Cristo, das suas epístolas, e vamos juntos, num só pensamento, agradecer a Deus neste momento, mas esta oportunidade de estudos. Que o Senhor da vida nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, que tenhamos uma noite
serenidade, que possamos fazer isso que a Rose pediu, de anotarmos, irmos buscar na Bíblia, e olha, com toda certeza, sairemos gratificados por estes momentos que estaremos. Obrigado, Senhor. Abençoe o lar de cada um que aqui está. Abençoe o anjo de guarda de cada um. E mais uma vez, agradecemos do fundo do nosso coração por esta oportunidade de estudo, de encontro e de reencontro. Que assim Eu vou aqui colocar para vocês, esse vai ser o livro de onde nós vamos estudar as epístolas, tá? Eu vou colocar a foto dele, acho que eu já até coloquei a foto dele. É o livro Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, de Antônio César Perry de Carvalho, Casa Editora O Clarim. Eu acho que eu já coloquei a foto dele no grupo. Esse é o livro que vai, depois que terminarmos esse texto, que deve durar mais umas 3 aulas, 2 ou 3 aulas, que nós vamos estudar as epístolas, tá bom? Ok. Depois, eu vou só dizer aqui, como eu sou uma maluca, depois que terminarmos esse livro, nós vamos estudar as leis morais na visão de Paulo de Tarso. Outro livro maravilhoso. As leis morais na visão de Paulo de Tarso. Já está lá guardadinho, bonitinho o livrinho lá, aguardando terminar para nós estudarmos as leis morais na visão de Paulo de Tarso. É maravilhoso. Gente, ó. Rose, coloca a foto também Maravilhoso. do Vida e Atos dos Apóstolos. Ah, tá, do Caibar Schutter. Do Caibar Schutter. Porque é muito, esses 2 livros, essas 2 obras, as Epístolas Paulinas e Paulo e os Atos Apóstolos, eles se completam. É esse que eu pedi, eu acho. É maravilhoso. Gente, Paulo é o vaso escolhido. Isso Eu coloquei lá no grupo um documentário, drama, que foi até o Caio Blá que fez. É muito bom. Eu gostei muito. Paulo de Tarso, né? Isso. É até interessante. Eu acho que eu vi, eu não tenho certeza se eu vi no Netflix, mas eu vou procurar e vou colocar lá direitinho. E até importante para a gente poder vibrar bem. Sabe aquela coisa de você atrair esses espíritos para estar com a gente? Veja, tudo que vocês acharem de Paulo de Tarso foi importante, textos, mensagens, livros, vídeos, que sejam realmente voltados sobre Paulo de Tarso, a doutrina do espírito, publiquem no grupo. Sabe por quê? Porque isso vai formar uma atmosfera espiritual. Lembra que nós estudamos sobre afinidade e sintonia? A gente buscando isso, a gente vai se afinizar com esses espíritos estudiosos. Umas energias muito boas. E aí a gente vai estabelecer o quê? Uma sintonia com eles. Entendeu? Eu vou colocar o link lá. Vou procurar direitinho. Publica lá no grupo. Publica. Tá. E a gente também tem uma página que é muito pouco acessada pelo pessoal no Facebook, que é a página da Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis. Lá vocês também podem publicar matéria, vídeo no Facebook. E outra coisa, é até bom falar aqui, a nossa página do YouTube, onde eu publico as aulas, tudo mais, quando vocês forem lá, curtam, coloca-se para seguir, curtam os vídeos, tudo que a gente estuda está lá. Se você quiser ver um vídeo, uma aula, uma palestra, está lá. Então, acessem o YouTube na nossa página, que eu de vez em quando coloco aí uma figurinha até rosa. Acessem a página do YouTube. Põe na página do YouTube, curte a página, põe para seguir. Essa página que eu tenho no Facebook, que é da nossa sociedade, vocês podem publicar tudo lá. Não publiquem só no grupo, não. Publiquem lá no Facebook. Vídeo, tudo, porque aí vai para o mundo inteiro. Na nossa página, no nosso grupo, fica muito restrito. Volta, eu vou botar os links todos. Vou botar o
nossa página do Facebook, do YouTube. É porque é aquela coisa, nós temos que ser divulgadores. Quando você bota na nossa página do Facebook, tem gente lá do Japão que faz parte da página. E essa pessoa vai ter oportunidade, tá bom? Então, gente, ó, Tá bom. um bom Obrigada. fim para Foi vocês. maravilhoso o estudo. Boa Tudo noite. bom. Bom fim de semana. Fiquem com Tchau. Deus. Que o Senhor nos abençoe. Tchau. Que assim seja.